Então, galera, essa daqui vai ser nossa aula de matemática, dando início aqui nossa terceira aula, né, de matemática. Então, nós vamos ver hoje, ok, alguns conceitos. Gráfico da função do primeiro grau, função constante, grandezas diretamente proporcional e alguns exemplos para vocês pegarem. Então, vou disponibilizar o slide para vocês em PDF. Vocês pegam as questões que respondemos aqui como exemplo e vão fazendo as atividades, certo? É só você ir fazendo que dá certo. Então vamos lá. Então, a função afim, ela é chamada de função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, muitos de vocês já viram esse conceito, mas nós vamos, para quem já viu, nós vamos revisar. Então, vejamos aqui o gráfico. Ó. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ó, uma função, né, de R em R, quer dizer, de reais em reais, dada por AX mais B, com A diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Nós aprendemos na outra aula esse tipo de função aqui, ó, AX mais B, certo? Professor, como é bote aí um exemplo com números. Pronto. Desse jeito, ó. 2x, né, mais b. Aonde para cada valor ocupado de x, certo? Por exemplo, 1, 2, 3, né? Eu vou ter um valor diferente para y. Isso quer dizer. Então, o valor final de y depende dos valores assumidos por x. Por isso se diz que é uma função que o x depende, né, de y. Tá certo? Por isso que se diz que é uma função, né? Vive em função. Guarde esse nome. Aí ele diz que é uma reta oblíqua. Professor, o que é uma reta oblíqua? Imagine aqui um eixo. Imagine aqui outro eixo. Todos vocês sabem que na matemática aqui é o x e aqui é o y. Então, uma reta oblíqua, por exemplo, é essa reta aqui, ó. Uma reta desse tipo, ó. Pá. Né? Ok? Então, ela é oblíqua tanto ao eixo y como ao eixo x. Ok? Ela faz um ângulo com o eixo x e um ângulo com o eixo y. Professor, o que seria uma reta não oblíqua? Pronto, eu lhe dou o exemplo aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui um pincel verde. Ó, uma reta não oblíqua seria se ela fosse aqui, ó, paralela ao eixo x. Ó. Vamos chamar aqui de reta 1. Outra reta, ó, que não seria oblíqua a nenhum dos eixos, ó. Vamos chamar aqui de reta 2. Então, isso aqui seria uma coisa não oblíqua. Por quê? Porque ela faz um ângulo de 90 graus aqui com o x, né? E é paralela ao y. Da mesma forma para essa outra verdinha. Então, uma reta oblíqua é uma reta que não é nem paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Tá bom? Então, uma função do primeiro grau vai dar uma reta. Certo? O gráfico é uma reta. Exemplos. Ok? Ó, quando né? Quando esse númerozinho aqui, ó, que acompanha a minha variável é maior do que zero, ela é crescente. Quando ela é menor do que zero, ela é decrescente. Tá bom? E o legal de vocês é que essa matéria aqui já foi visto lá na física, né? Então, por exemplo, uma função desse tipo aqui, né? Um móvel saindo do repouso seria o seguinte, ó. Um móvel saindo do repouso, não, da posição 10. 10, mas com velocidade 2. Ó. Então, veja que o espaço final, você sabe que essa equação aqui, essa função é assim, ó. S0 mais VT. E lá na matemática, lá na física, nós aprendemos quando o V é positivo, é crescente. Quando o V é negativo, é decrescente. Lembre-se, aqui é A variável, não é A de aceleração, tá certo? Que é na matemática. Então, essa função aqui é algo do tipo desse jeito, ó. Só porque aqui, se a gente fosse escrever, a gente escreveria assim, ó. O espaço onde o móvel vai estar vai depender do tempo. E será V vezes o tempo, ó,
mais de onde ele saiu. De onde ele saiu sempre vai ser constante. Tá certo? Ó. Então, aonde o móvel vai estar depende da minha função tempo. Então, o espaço é função do tempo. Ó. A minha função é função de x, ó, certo? Que é uma função de x. Ok? Então, função. Então, quando esse número que acompanha a variável, tá certo? Qual é a variável na física? O tempo. Né? Na física, a gente trabalha com uma variável chamada tempo. A variável na matemática, a gente chama de x, de y, tá ok? De z. Então, quando essa variável aqui, quando esse número que multiplica essa variável é maior do que zero, é crescente. Quando é menor, é decrescente. Só isso. Ok? Aí vamos aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui o pincel mais. Construa o gráfico da função r em r definida por y igual a f e y igual a 3x menos 1. Pronto. Eu já sei, galera, que esse gráfico aqui vai ser uma reta. Tá certo? Eu já sei que ele é uma reta. Você já sabe construir esse tipo de gráfico. Pelo amor de Deus. Isso aqui nós já construímos esses gráficos lá na física. Repito, é função do primeiro grau. Para construir, você precisa de pelo menos 2 pontos, né? Você precisa ter o plano cartesiano, né? Você já sabe que o plano cartesiano vai ser assim, aqui é o y, aqui é o x, aqui é o zero. Aí você precisa do ponto de saída e do ponto de chegada, né? Ó. Olhe logo para cá, ó. Ela vai ser crescente, tá bom? Ela vai ser crescente. Então, ela vai ser ou assim, ó. Ela vai crescer, tá certo? Aí, um jeito bem facinho da gente fazer aqui, pessoal, é atribuir o valor zero a y, aí encontra x. Aí eu encontro x, certo? Aí eu encontro o x. Depois eu atribuo um valor zero a x e encontro quem? O y. Pronto, aí traço. Ok? Então vamos lá, como é que se faz? Vou atribuir dois zeros. Um para x e outro para y. E depois só é traçar no nosso gráfico. Vamos lá. Ó. Então, quando x for zero, resolva esta equação. Ora, é muito simples, não é não? Quando x for zero, resolva essa equação. Como é que... Professor, como é que resolve? Ora, mas quanto é o x? Zero. Ó, 3 vezes nada, menos 1. Que vai dar o quê? Menos 1. Ou seja, quando o x for zero, o y é menos 1. Resolva agora ela quando o y for zero. Quando o y for zero, quanto é o meu x? Aí resolve, né? Ó, vai ser o quê? Esse 1 vai passar para cá e o 3 vai passar dividindo. Ou seja, vai ser 1 terço. Aí eu vou no plano cartesiano, coloco no eixo x 0 e 1 terço. E no plano no y, menos 1 e 0. E traço a reta. Eu só preciso de 2 pontos para fazer uma reta. Professor, o que é uma reta, pelo amor de Deus? Uma reta é algo do tipo assim. Assim. Ou seja, você só precisa de um ponto de saída e de um ponto de chegada. Só isso. Tá bom? Então, o que é uma reta? Você precisa de um ponto de saída e de um ponto de chegada. Então, veja. O primeiro é menos 1 e o outro é 1 terço. Certo? 1 terço. Aí vem aqui para o gráfico, ó. Menos 1 e 1 terço. Ó, 0 e 1 terço. Ó. 0, certo? 0 é aqui no x, né? E 1 terço. No y, menos 1 e 0. Ó, que é aqui. 0 é sempre no centro. Ok? 0 é sempre no centro. Tá aí, ó. Então, deu uma reta crescente. Ok? Deu uma reta crescente. Então, toda vez você faz o y0 e o x0 para achar os dois pontos. Né? Então, você tem, ó. Quem é esse ponto aqui, ó? Esse pontinho aqui, ó. Quem é ele? Esse ponto aqui é dado por quem? Ó,
esse ponto aqui, ele é dado por 0 e menos 1, certo? Quem é esse ponto aqui? Esse daqui, ó. Quem é ele? Ele é dado por 1/3 e 0. Sempre na ordem x, y. Sempre na ordem x, y. Ele está dizendo o que, esse ponto? Quando o meu x for 0, o meu y é menos 1. Quando o meu x for 1/3, o meu y é 0. Ok? Claro que você também pode fazer uma tabelazinha com diferentes números. Mas a forma mais rápida, mais prática é sempre colocar o 0 para x e para y. A forma mais prática também é você tipo fazer isso, ó. Ó. Aqui você chama de x e de y, aí vai atribuindo, ó. Quando for 0, quanto é o y? Quando for 1, quando for 2, e aí vai. Depois bota no plano cartesiano. Somente isso. OK? Vamos para mais uma. Essa daqui só foi para ensaio. Vamos para outra. Ó, construa o gráfico da função de R em R definida por y menos 2x mais 3. Eu já sei que a minha bichinha aqui, ó, vai ser decrescente por causa que isso aqui é negativo. De novo, né? Basta obter dois de seus pontos e ligá-lo com auxílio de uma régua. Okay? A retazinha. Vamos lá, ó. Quando o x for 0, vamos resolver essa bichinha aqui. Vamos resolver, ó. Ó, menos 2. Quanto é o x, menino? 0. Mais 3. Aí, ó. Y é igual a... 2 vezes nada é nada, né? 3, ó. Pronto, já achei o y. Agora vamos resolver quando for o x. Quando for o y, né? Y agora vai ser 0. Menos 2x mais 3. Né? Menos 2x vai passar para o lado de cá positivo. E o 3 vai continuar do lado de cá. E o 0? Precisa colocar não, né? Nós somos alunos inteligentes. O x vai ser 3 sobre 2. Porque está multiplicando, passou dividindo. Ou seja, olha aí, ó. Quando o x for 0, o y é 3. Quando o y for 0, o meu x é 3,5. Pronto. Pega, traça no gráfico, ó, o plano cartesiano. Pronto, tá aí uma reta, ó. Ponto de saída, ponto de chegada. Quem é esse ponto? Vamos lá, aprenda isso aqui, ó. Quem é esse ponto? Esse ponto aqui, é esse primeiro aqui, ó. Ó. 0 e 3. X e Y. Quem é esse ponto? Muito fácil. Esse ponto é no X 3,5. Deixa eu botar aqui mais 3,5 e 0. Ok? Muito simples. Para que complicar se a gente pode facilitar, né? Então não tem que complicar nada, é tudo muito simples. Ok? Então tá aí, ó. Então entende, quando eu traço um ponto desse, eu tenho dois valores. Um valor no x e um valor no y. Tá bom? Um valor no x e um valor no y. Pronto. Feito isso aqui, acabou-se. Beleza? Vamos para outro. Aí, antes de ir para essa questão, eu tenho um bizuzinho para vocês. Ó. Certo? Olha só esse bizu. Um bizuzinho de Mauricélio. Aqui na matemática. Ó. Vocês observaram que a variável independente, certo? Ela tem um negócio especial com ela, ó, certo? Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. É daqui que eu vou tirar um bizuzinho. Ó. Essa daqui é a variável independente, né? Porque nossa função é do tipo assim, ó, y, xa, a x, né? Na verdade, eu investi. Mais b. A variável independente, pessoal, bizu, se liga no bizu agora, ó. Lá se vai. A variável independente me diz aonde minha reta corta o eixo y. Eita, bizu. Isso aqui vale ouro, viu? Ó. Então, quando você vê uma equação dessa, vai dizer
aonde ela corta o eixo Y. Ó, minha variável independente, -1. Então, minha reta vai passar no eixo Y -1. Vamos para a próxima, ó. Minha variável independente aqui, ó, é 3. Então, minha reta vai cortar o eixo Y no 3. É por isso, olha só que massa, cara. É massa demais isso aqui. É por isso que lá na física, quando eu tinha assim, ó, eu tinha assim, né? Ó, 2 mais 3t, ok? Ó, aí eu dizia assim para vocês, aqui já é a aplicação, certo? Aqui já é a aplicação dos conceitos matemáticos, pronto. Aí eu dizia assim, trace o gráfico S versus T. Aí todos vocês sabiam que o móvel vai sair de onde? Ó, do 2. Por isso, ó, tá vendo? Porque a variável independente, professor, mas é porque tem hora que é para cá, tem hora que é assim mesmo, tá certo? Para não decorar. Você conhece a variável que é independente pelo próprio nome, independente, que não depende, não depende do T, tá aí, ó, sozinha. É a que tá só, é a solitária, pronto. A bichinha, a solitária, certo? A solteirona, não tem ninguém acompanhando a bichinha. Então, ó, é por isso que você sabia, ó, que ela saía, né? Esse gráfico aqui representava o quê para nós, né? Representava aqui uma reta, aqui o 0, aqui o 1, aqui o espaço 2. Aí significava que o carro estava saindo aqui, ó, do 2, né? Estava saindo para lá com uma velocidade de 3 metros por segundo, ó. Tá certo, ó? Tá saindo do 2, ó. Por isso, pessoal, esse bizu que me diz que sempre a variável independente, certo? A variável independente, ela marca o eixo Y. O eixo Y na física é representado por S, né? E o eixo X é representado por tempo. Sempre vai ser o tempo. Ok? Mas na matemática é X, Y. Beleza? Então agora vamos para outro estilo de questão, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos para outro estilo de questão. Essa questão diz assim, ó, trace o gráfico e obtenha a equação da reta que passa pelos pontos. Ó. Pronto. Ó. Ela quer que ele passe pelos pontos e por esse ponto. Veja como é simples. Ó. Aqui, ele deu esses pontos aqui. Ó. Certo? Ele fez o inverso. Ó. Esse exemplo, eu estou fazendo o inverso. Eu dou os pontos e quero que você me dê a função. Tá certo? Me dê a função e o gráfico. Olha aí. Então eu quero é o contrário agora, para ver se você entendeu. Ok? Aí, veja. Esses pontos aqui, ó. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Para fazer essa questão, ok? Nós vamos pegar e traçar esses pontos, ó. Vamos lá, traçar esses pontos. Tá aí o eixo, né? Ó. O eixo X e o eixo Y, né? E A no meio é 0. Pronto. Primeira coisa que eu faço. Aí agora eu vou traçar meus pontos, ó. Lembre-se, aqui é X, aqui é Y. Aqui é X, aqui é Y. Certo? Aqui é X, aqui é Y. Aqui é X, aqui é Y. Aí o que eu vou fazer? Vou traçar esses pontos, ó. No eixo X eu vou traçar, ó, -1, certo? E 1. Então, no eixo X eu vou ter aqui, ó, -1 e 1. No eixo Y, eu vou ter quem? Eu vou ter 1, 2, 3. Eu vou ter 3 e 1. Aí, veja, ó, o -1 se casa com o 3. Ele está dizendo isso, ó, que esse ponto aqui, ó, se casa com esse. Esse 1 aqui se casa com esse, ó. Tá vendo? Aí que bonito, ó. Pronto. E agora eu passo a reta. Tá vendo? Pronto. É isso que ele quer que você mostre. Uma reta. E agora ele quer trace o gráfico e obtenha a equação. Agora ele quer a equação. Que equação? Uma coisa do tipo isso aqui, ó. É AX mais B. Tá certo? AX mais B.
Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Veja que aqui eu tenho dois valores, ó. Eu tenho dois valores aqui, ó. Tá bom? Dois pontos, ó. O ponto menos 1 em 3 e o ponto 1 em 1. Tá bom? Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou encontrar esta minha função. Ok? Aí eu tenho esses pontos. Então, eu tenho que determinar o A e o B. Aí eu vou assim, ó. Eu vou pegar esse primeiro ponto. Aí eu vou dizer assim, ó. Quando o x for menos 1, o y é 3. Sempre é nessa ordem. X, y, x, y. Então, eu pego essa função aqui e digo assim, ó. Eu vou até anotar ela aqui, ó. Y é ax mais b. Aí eu vou fazer assim, ó. Quando y for 3, meu x é menos 1. Certo? Aí de outro lado eu vou fazer com quem? Com o outro ponto, né? Aí do outro lado eu vou fazer, ó. Y, eu vou disponibilizar o slide para vocês. Se preocupe não, só acompanhe. Ó, ó. Quando, nesse segundo ponto, ó, quando o meu y é 1, o meu x vai ser 1. Tá certo? Ou seja, eu preciso do valor A e do valor B para determinar minha função. Então, vamos resolver cada um e ver o que a gente encontra. Eu vou resolver logo essa. Então, vai ficar assim, ó. 3 é igual a vezes menos 1 é menos A mais B. Ou seja, eu tenho esse sistema, ó. A mais B é igual a 3. Pronto. Do outro lado, eu vou ter isso, ó. 1, certo? É igual a A mais B, certo? Trago para cá, ó. Aí vou ficar assim, ó. A mais B é igual a 1. Isso aqui é o que a gente chama de sistema, né? Eu tenho duas equações para determinar duas letras. Aí o que eu faço? Ó, um sistema, né? Peraí, só um sisteminha, ó. Tem um sistema. Ó, vou somar, né? Vou somar as duas, ó. A de cima com a de baixo, ó. Menos A com A corta. Aqui vai ficar 2B. 3 mais 1, 4. Então, B vai ser o quê? 4 dividido por 2, que é quanto? 2. Então, opa! Então, já achei o B, ó. E agora, para achar o A? Para achar o A, eu posso substituir o B aqui em qualquer uma dessas. Tá certo? Para achar o A, eu vou substituir nessa, que é mais fácil. Ó. A mais, acabei de encontrar o B. Ó. É simples demais, ó. 1 menos 2. Por que menos 2? Porque está de um lado positivo, vai para o outro negativo. A é igual a 1, positivo. Tá aí, ó. Ou seja, minha função será, quanto é o A? 1 vezes x mais 2. Ok? Mais 2. Eu não quis dizer para vocês, mas de início, se você ver o gráfico, já sei que tem gente aí que já tá aí, já sabia, professor. Tem gente aí que já pegou a ideia, já sabia que o y, já sabia que o b era 2, ó. Por quê? Porque tá cortando no 2, ó. Viu? Então tá aí, ó. Quando for assim, você faz esse sistemazinho. Ó. No primeiro ponto, x é menos 1, y é 3. No segundo ponto, aí você encontra o a e o b. Então eu tenho o a e b para encontrar e tem duas equações, ok? Então um sistema, se eu tenho duas coisas para encontrar, eu tenho que ter duas equações. Pronto, só isso. Então ele deu aqui os pontos e eu encontro, eu traço só com esses pontos, eu fui capaz de traçar o gráfico, tá certo? De traçar o gráfico
e encontrar a minha função, tá bom? Encontrar a minha função. Perfeitozinho, pessoal. Ó. Quem ficou com dúvida aí no gráfico, ó, deixa eu dizer de novo. Ó, deixa eu apagar aqui esse gráfico, certo? Vou apagar aqui esse gráfico para mostrar para vocês uma foi que eu encontrei, certo? Pronto. Aí, ó, ele me deu, né? De novo. Me deu 2 pontos. Eu já sei que esses 2 pontos aqui, um é x e o outro é y. Um é x e o outro é y. Aí eu traço o eixo x e o eixo y. Tá aí, ó. Aí eu venho para cá, ó. Quando x for menos 1, primeiro ponto, ó. Quando x for menos 1, meu y será 3, né? Aqui mais pertinho. Será 3. Quando meu x for 1, meu y também será 1. Ó. Aí traço, ligo ele, ó. Ligo esse com esse. Vai lá. Pronto. E ligo esse com esse. Ok? E agora traço a minha reta. Tá aí, ó. Veja que ela corta certinho no 2, ó. Tá vendo, ó? Mas isso aqui é porque, né, coincidiu exatamente, certo? Nem sempre é possível você dizer logo assim de cara não, né? Aí o certo mesmo é fazer o sisteminha. Na primeira função, quando x for menos 1, o y é 3. Na segunda, quando x for 1, o y é 1. Só isso. Ok? Pronto. Então tá aí mostrado como fazer o gráfico de uma função afim ou polinomial do primeiro grau. E agora nós vamos ver aqui o que é a interseção de retas. Então, para encontrar essa interseção, basta que você compare as duas funções. Tá certo? Comparar. O que é a interseção, professor? É assim, ó, onde elas vão se cruzar. Certo? Onde elas vão se cruzar. Então, veja, ó, no gráfico, cadê o gráfico? Tá aqui, ó. Temos a representação das duas funções, ó. Menos 3x mais 4, 2x mais 1. Veja, ó, essa daqui corta o eixo x aonde? No 4, ó. Tá vendo, ó? Ó, 1, 2, 3, 4. Essa daqui corta o eixo x aonde? O eixo y aonde? Ó, no 1, ó. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Ok? Então, para determinar P, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de interseção entre as retas, eu vou fazer o quê? Comparar as duas funções. Eu só vou fazer isso. Vou só comparar. Ai, professor, o que é comparar? É dizer que essa é igual a essa, ó. Só fazer isso, ó. Comparar, ó. Menos 3x mais 4 é igual a 2x mais 1. Tá certo? As variáveis ficam no primeiro membro e os números vão para o segundo. Ó. Veja, ó, variável no primeiro membro e números para o segundo. Menos 3x com menos 2x dá menos 5x, que é igual, ó, menos 3. Multiplica por menos 1 para deixar todo mundo positivo, né? Ó. Então, x será o quê? 3 quinto. Ok? Então, já tem o primeiro, ó. X é 3 quinto, né? Então, já sei que aqui, ó, no x é 3 quinto. Certo? Já sei. E aqui no y, quanto é? Aí o x, você não já tem o x, ó. Para você encontrar o y, você escolhe qualquer uma. Tá certo? Você escolhe qualquer uma. Vamos aqui pela segunda para ver. Ó, 2x, né? Ó, y é igual a 2x. Mais quanto é x? 3 quinto. Mais 1. Ok? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 5. Vai ficar, ó. 6 sobre 5 mais 1.
tá certo? Que vai dar, ó, 5 vezes 1, 5. 5 mais 6, 9 quinto, tá certo? Então, esse pontinho aqui é assim, ó. Aqui é 9 quinto. Acabei de encontrar o y. Professor, e se eu substituir aqui no outro vai dar também 9 quinto? Vai, tem que dar, certo? Tem que dar o mesmo valor. Porque o x é o mesmo e o y é o mesmo para as duas funções. Como é que dê esse valor, né? Porque aqui, ó, você tira o MMC, né? Porque aqui você imagina, né? Você imagina que tem 1, né? Aí você tira o MMC deles dois. Como é só um número, o MMC é 5 mesmo. Professor, que MMC é esse? É aquilo, ó. Quando eu tenho duas frações, né? Por exemplo, some 1/3 mais 1/5. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu tiro o MMC de 3 e 5. Como é que tiro o MMC? Como é que tiro o MMC? É assim, ó. 3 e 5. Aí vai, né? Dá por 2? Dá não. Dá por 3. Que dá 5. Que dá 1. Dá por 3? Não. Agora é o 5, ó. Que dá 1. E aqui já tinha 1. 3 vezes 5, 15. Pronto, ó. Então, o MMC de 3 e 5 é 15. Aí vem aqui, bota 15. Aí faz assim, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Aí a regrinha diz assim, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Aí faz, ó, 5 mais 3. 5 mais 3, aí conta, ó, 6, 7, 8. 8, 15º. Tá certo? Então é assim. Como aqui só era 5, eu tirei o MMC que dá 5. Ó. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Né? Aí 5 mais 6, 9, repete o 5. O 5, ó. Repete o 15. Tá bom? Ok? Aqui, se eu fosse fazer passo a passo como eu fiz ali, era só ter feito assim, ó. Vou imprensar mais aqui um pouquinho, né? Só relembrando, né? Aí, o que que eu faço, né? Aqui ficou o quê, ó? 6 quinto mais 1, né? Aí, o que que eu fiz, ó? Ó. 5. 5 por 5 dá 1, que dá 6. Mais 5 por 1, 5, ó. 6 mais 5, 9 quinto. Tá vendo? Então, 9 quinto. Então, esse ponto aqui é 9 quinto. Então, aonde duas retas se cruzam, é só igualar as equações. Veja, pessoal, como quem aprende física, aprende matemática rápido, né? Então, o cruzamento, né, de duas retas, eu já mostrei até lá nas simulações. Pode procurar no caderno de física que tem, ó. Eu escrevi assim, ó. Pessoal, tem um carro indo daqui para lá. Ihi! E tem outro carro vindo de lá para cá. Aonde é que esses carros vão se cruzar? Aí esse daqui era assim, ó. Ó, 2 mais 5t. Esse daqui era assim, ó. Ó, 3, né? Menos 3t. Aí eu perguntava: encontre aonde os carros vão se cruzar. O que era que você fazia? Dizia que o espaço do carro 1. Olha só como quem aprende física, aprende matemática rapidinho. É porque a física, ela implementa a matemática. Veja que aqui no problema, ele só diz assim, onde que as retas se encontram, né? Aí aqui na física ele já está dando um significado. É um carro passando pelo outro. Quando é que o carro passa um pelo outro? Quando este espaço aqui for igual ao outro espaço, né? Só existe isso, ok? Aí você comparava, ó. 2 mais 5t é igual a 3 menos 3t. Aí você encontrar onde era o tempo em que eles se encontravam, né? Ó, variáveis para o primeiro membro, tá? Negativo passou positivo, e os números no segundo. Pronto, ó. Tá vendo? Era desse jeito. Ó, foi o que nós fizemos aqui, tá certo? Só porque aqui não tem ainda o significado. Qual é o significado? É quando uma coisa passa pela outra, encontro, né? É só comparar as duas equações, beleza? E agora aqui, para fechar a nossa aula,
nós vamos ver aqui quando uma função é constante. Então, a função constante, pessoal, é quando esse a é zero, certo? Quando esse a é zero. Ou seja, a lei que define a função afim é do tipo uma função constante. Portanto, chama-se função constante, uma função, ó, reais em reais, dada pela lei, ó. Certo? Ou seja, só vai ter o B. Só vai ter o B. Como é o gráfico? Ó, vamos construir aí, ó, o gráfico dessa função, ó. Tá certo? Ó? É uma reta paralela, ó, ao eixo X. Por quê? Eu não acabei de dizer para vocês que o meu termo independente, AX mais B, e B diz aonde é que passa no Y. Então tá aqui, ó. Se o B nessa função aqui, ó, é 3, então ele vai cortar assim, ó, no 3. Tem a função constante, certo? Então é a função constante dessa forma. Aí eu volto, professor, aplique isso, ó. Então, para construir o gráfico aqui, ó, vamos construir o gráfico dessa função. Tá aqui, ó, o gráfico dela, né? Quando x for menos 2, ó, o y é 3. Quando x for menos 1 meio, ó, o x, ó, o y é 3, ó, sempre vai ser 3. Com o que isso aqui se parece? Ó, hein? Ou seja, ó, uma função constante é a velocidade, ó, velocidade versus tempo. Então, a velocidade, o gráfico de V versus T, é uma coisa do tipo constante. Porque vai passando o tempo, ó. Vai passando o tempo. No tempo 1, quanto é a minha velocidade? 2. No tempo 3, quanto é a minha velocidade? 2. No tempo 5, quanto é a minha velocidade? 2. No tempo 7, quanto é a minha velocidade? 2. Ó, tá aí, ó. Então, o x vai variando, mas o y vai permanecendo constante. Da mesma forma, quando eu escrever essa função, ó, assistindo televisão, V é igual a 2 mais 3t. Ou seja, sempre o t, a aceleração vai ser quanto? 3. Trace o gráfico. Como é o gráfico? Aqui é 0, aqui é a aceleração, aqui é o tempo. Então, o tempo vai passando, mas minha aceleração continua o quê? A mesma. É uma função constante. Então, função que tem esse comportamento, a gente diz que é uma função constante. Beleza? Beleza. Próximo. Então, veja as inúmeras aplicações que tem na física. Tá bom? Professor, ó, por exemplo, quando é que não teremos mais o caso de Covid, né? Ó, quando, tipo, vem assim, subindo, 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 subindo. Aí, quando ela for o quê? Ó, constante, ó. Por quê? Que quer dizer que com o passar dos dias, o número de casos se manteve, né? Tá certo? Olha a interpretação, ó. Olha lá de novo. Por exemplo, quando é que eu não vou ter mais casos de Covid, né? Quando, ó, vamos supor, venha subindo, subindo, né? O gráfico, vamos dizer que aqui são os dias e aqui são os casos, né? Os casos de Covid, os números. Aí vinha subindo, ó. Para cada dia aumentava mais casos, né? Para cada dia aumentava mais casos. Aí, oh meu Deus, quando é que essa Covid vai parar, né? Ó. Aí chegou um certo ponto que ela continua aqui, ó, constante, ó. Ou seja, passou-se os dias, ó, mas o número de casos continua o quê? O mesmo, ó. Tá aí, certo? Então a função constante é que o valorzinho aqui, ó, permanece o mesmo, ok? E aqui, grandezas diretamente proporcionais, tá certo? É quando eu tenho uma função do tipo linear. Porque a função afim, ela é dessa forma, né? Ela é dessa forma aqui, ó. Então, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a função que essa proporcionalidade, é uma função do tipo linear, ou seja, a função, aqui está errado, né? Corrige aí. Y(x) mais b, temos o b igual a zero. O seu gráfico passa pela origem. Tá certo? Por quê? Eu não disse para vocês que B marca onde corta o Y. Então, se o B é zero, da onde é que vai partir meu gráfico? Ó. Olha aí, ó. Do zero. Do zero. Então, toda vez que isso acontece,
além de eu dizer que a minha é a função do primeiro grau, eu posso dizer que representa duas grandezas proporcionais. Um exemplo, a densidade, né? Densidade versus volume. Ó. A densidade de um material, aonde a massa é diretamente proporcional ao volume. Ou seja, aumentando a massa, aumenta o volume. Então veja, ó, aqui, lá da química, vocês sabem que densidade é massa sobre volume, não é isso? Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ó. A massa, ó, quando a massa, substitua aqui, ó, densidade é massa sobre volume. Quando a massa for 80, quanto é meu volume? 100. Aí, ó, 80 por 100, 0,8. Quando a massa for 160, ó, 200, ó, vai dar 0,8. Quando for 240, ó, 0,8. Quando isso acontece, minha função é do tipo, né? Minha função é do tipo, ó, AX. Professor, e o B? É zero. Tá aqui, ó. Então a gente diz que é uma função que afim, né? Que começa, que o B é zero. Então é a função afim do tipo linear, né? Do tipo linear. Linear é quando esse termo aqui é zero, ou seja, ele vai sair da origem. Isso acontece com muitas grandezas, pessoal, principalmente na física, né? Um exemplo aqui é a densidade. Ok? Então, tá aí, ó. Vou disponibilizar esse slide para vocês. Vocês vão pegar esses conceitos e vão fazer as atividades iguaizinhas. Cada exemplo desse, ó, que nós passamos, vai ter uma atividade para você resolver. Aí você vai fazendo para aprender. É como se fosse uma cola, ó, como se fosse uma cola. Aí você vai fazendo e vai aprendendo, beleza? Então, pessoal, Beleza. então, galera, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu vou deixar as atividades para vocês fazerem. Aí, quem for terminando, vai me enviando depois as fotos do caderno. Beleza? Tchau, um abraço.